Se você acha que você não manipula ninguém ou nunca manipulou ninguém, esse vídeo não é para você. Se você acha que ninguém te manipula porque você é muito esperto, esse vídeo também não é para você. Mas e se eu disser para você que você manipula e é manipulado? Você não tem consciência. Você não tem consciência de quando está sendo manipulado e não tem consciência que manipula. E é isso que a gente vai ver. A manipulação, basicamente, é uma estratégia para você impor a sua vontade. Cada um dos 9 tipos de personalidade tem uma vontade embutida, é um desejo que é chamado de desejo básico. E não é consciente. A motivação deles não é comprar o carro, nem um apartamento, nem casar e ter filhos. A motivação deles é diferente. Existe dentro dele desde a adolescência, desde a infância, ele começou a se desenvolver essa motivação. E lá atrás você não estava nem pensando em carro, em apartamento. Há uma motivação inconsciente em você que você não percebe. E essa motivação vai fazer, que é inclusive enganchada no seu desejo, vai fazer com que você use estratégias na sua própria personalidade para impor a sua vontade. A pessoa, ela tenta manipular o ambiente e os outros para obter aquilo que deseja. Nossa, mas eu me dou para todo mundo. Eu não quero nada para mim. Eu sou caridoso. Eu sou generoso. Como que você pode dizer que eu quero manipular os outros para obter aquilo que eu desejo? Pois é, mesmo achando que é caridoso, mesmo achando que seja generoso, o que você pode até ser, mas existe por trás de você algo inconsciente que te move a isso. Nós somos impelidos a atender aos nossos desejos básicos 24 horas por dia e que na maioria das vezes são inconscientes. E você estudando o Enneagrama, você descobre qual é o seu. E como é inconsciente, é durante todo o tempo. Quando você estuda o Enneagrama, deixa de ser. Nós somos dependentes disso, desse desejo, dessa motivação. E a estratégia, como eu disse, é a manipulação. A gente depende de manipular aos outros, ao ambiente, para nos satisfazer. Ai, Dalton, que horror! Eu não sabia que eu era tão ruim. Não tem maldade nisso, gente. É inconsciente. Não é uma questão de bem ou mal. É falta de consciência, falta de autoconhecimento. É por isso que você tem que estudar o Enneagrama. Ou qualquer outra coisa. Eu te recomendo o Enneagrama, tá? Porque eu já vi um monte de outras coisas do Enneagrama. Ninguém bateu. Não, não precisa acreditar em mim. Põe em prática. Lembra que eu falo sempre? Quando a gente está desequilibrado, gente, independentemente do nosso tipo padrão de personalidade, um dos 9 que eu falei, a nossa pouca consciência faz com que a gente trate as outras pessoas, muitas vezes, como objetos. E nós as manipulamos para ter as nossas necessidades atendidas. É como se a nossa empatia, muitas vezes, sumisse por alguns segundos, porque nós queremos atender o nosso desejo inconsciente. E a ideia de atender o nosso desejo inconsciente é para a gente se sentir melhor, para encontrar segurança, para afastar o nosso medo. Nós temos medo de um monte de coisa. Ah, não, eu não tenho medo de nada. Tem sim, senhor. Ah, se você não tem medo, esse vídeo não é para você. Nós geralmente recorremos à manipulação quando a gente não tem habilidade, ou conhecimento, ou coragem de nos expressarmos diretamente. Não é assim? Com honestidade, com humildade, falando a verdade. E quando a gente não tem isso, a gente não consegue evitar. E pior, a gente não percebe o que a gente está fazendo. Então a gente se sente, inclusive, perdido quando o nosso comportamento provoca reações nas outras pessoas. Como, por exemplo, as pessoas nos criticarem e rejeitarem. Nossa, Dalton, como você foi capaz de dizer uma coisa dessas? Dalton, você não é querido depois do que você fez. Mas por quê? Que injustiça! Sempre há uma discrepância entre como a gente vê e como os outros nos veem.
como a gente vê as coisas e como a gente vê a si mesmo e como os outros nos veem. Nunca bate, é raro bater, porque o outro não está sabendo o que há no nosso subconsciente, de forma inconsciente, e você também não. E quando você descobre, você começa a entender, por isso que eu faço isso, e é por isso que eu recolho ou obtenho como resposta determinadas reações dos outros. Quando a gente está muito preso no nosso padrão de personalidade, a gente não pode ver como é que a gente está afetando os outros, gente. E realmente a gente não se importa, porque não é consciente. Para ser honesto, a gente não está nem aí. A gente está operando com medo e automaticamente, por hábito. É assim que funciona. Calma, vou mostrar para vocês aqui uma figurinha. Essa figurinha mostra os medos de cada tipo de personalidade padrão do Enneagrama. Você vê que o nosso tipo 1, ele tem medo de ser corrompido, de se corromper. Ou seja, ele é um cara muito certinho e ele tem medo de se corromper. O seu desejo é de se manter íntegro. Então, ele se defende para não se corromper. E como ele não quer se corromper, ele tenta manipular os outros para que isso não aconteça, para não ser tentado. E ele tem uma estratégia para isso. O tipo 2 de personalidade tem medo de não ser amado. Então, de alguma forma, ele faz algo, tem uma estratégia para tentar suprir esse medo. E a estratégia é de manipulação. O tipo 3, ele tem medo de não ter valor. Das pessoas olharem para ele e falar assim, você é um Zé Ninguém. E para que isso não aconteça, ele manipula o que você pensa sobre ele. O tipo 4, ele tenta encontrar a si mesmo, buscar sua própria identidade. E ele tem medo de passar por uma vida sem saber quem ele é, como ele é, qual o propósito dele na vida. São os nossos hipersensíveis. E de alguma forma, como ele se sente diferente, ele manipula o ambiente para que as pessoas o vejam e lhe deem algum tipo de feedback para ele se encontrar. O objetivo dele é esse. O tipo 5 de personalidade, ele tem medo do mundo lá fora, de ser incompetente de tocar sua própria vida. Então, esse medo de ser incompetente faz com que ele recue, fique recluso. E para que ele consiga isso, ele tem uma estratégia com as pessoas, para que ele consiga se isolar. O tipo 6 de personalidade tem medo de se sentir sem apoio, não ter onde se agarrar por ser muito inseguro. Então, por conta disso, ele usa uma estratégia para tentar suprir essa insegurança através de manipulação. Claro que ele não consegue, né, gente? O tipo 7 de personalidade, viu, Luciana? O lance dele é não sentir dor. Ele morre de medo de ser uma pessoa vertical e, para não sentir dor, ele usa uma estratégia para fugir da dor. E é manipulando o ambiente que ele vive, as pessoas no ambiente. Quando eu falo ambiente, estou falando dos outros. O tipo 8, ele tem medo de ser vulnerável, ser frágil perante as pessoas, ser considerado fraco. Então ele se impõe, ele usa uma estratégia para tentar controlar o ambiente, para evitar sua vulnerabilidade, manipulando o ambiente com essa estratégia. O tipo 9 de personalidade, ele gosta de manter a paz das coisas e morre de medo que as coisas se rompam naquele ambiente de paz que ele cria. Tem medo disso. E para manter essa paz toda, ele manipula as pessoas e o ambiente. Isso é inconsciente. Se você sabe o seu tipo de personalidade, você... eu sou aqui um tipo 6. Eu não tenho medo de não ter apoio. Ok, tudo bem. Pode ser que você já tenha evoluído, saiu do conformismo, movimentou sua vida, evoluiu, caminhou dentro do Enneagrama e você está livre disso. Mas se você não tem esse tipo de consciência, esse grau de autoconhecimento, você tem medo de não ter apoio? Sim. Dá para entender?
como é um guia, o Enneagrama é um guia para você começar a descobrir as coisas a seu próprio respeito. E é estudando e se observando. Estudando e se observando. Não é só informação, é prática. Por isso que os nossos cursos, eles não vão mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você. Você vai estudar e vai se observar. Ganhar informação e colocar em prática. Ganhar informação e colocar em prática. Ganhar informação e colocar em prática. Do contrário, é só informação. Fiz um post esses dias também que eu disse assim que você absorvendo só informação é como beber água salgada. Você fica com mais sede ainda, só com informação. Ok?